3, 2, 1. Boa noite, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estou aqui com um convidado especial, Paulo Cogos, para discutir inúmeros assuntos importantíssimos. Antes de mais nada, já deixo claro que esse pano, essa fralda na minha cara não é por conta daquele problema lá que vocês estão cansados de escutar. Pelo contrário, eu sempre fui um crítico nesse sentido, mas para evitar certos militantes de cabelo roxo que tentam me importunar no meio da rua, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, tento manter um sigilo nesse sentido. Mas de qualquer modo, será uma live muito interessante, conversar com um sujeito que em alguns aspectos eu discordo, em aspectos econômicos. Meu público eu também tenho certeza que alguns são parecidos comigo. Tem um público aqui muito amplo, pessoas que são nacionalistas, conservadores, libertários, até alguns de esquerda, socialistas às vezes assistem meus vídeos e para mim está tudo certo. O que mais eu me importo é com a defesa do Brasil num cenário cada vez mais hostil à nossa soberania. Paulo Cogos, as palavras estão contigo agora. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa, no fundo, falar o que os brasileiros precisam escutar num momento tão complicado da nossa história. Nilman, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui no seu canal e boa noite aos nossos espectadores. Parabéns pela coragem, pela pertinência de tratar de um tema tão importante, tão estratégico, tão crucial, que é a soberania e a defesa nacional. Aliás, esse tema é pouco discutido no debate político, justamente no momento em que a nossa soberania está sendo ameaçada por interesses globalistas em diversas áreas onde eles atuam culturalmente, academicamente, economicamente e, obviamente, militarmente. Por isso que é tão importante o trabalho que você faz para divulgar esse tema, para que a população, inclusive, exija que esse tema seja debatido. É um tema que não dá votos, que não agrada grandes nichos eleitorais, mas que, se ele for sacrificado, nós perdemos completamente a nossa capacidade de decidir as nossas vidas. É inacreditável como, nesse momento, né, por mais que as pessoas ainda tragam aquelas pautas típicas, né, o que eu gosto de escrever é uma luta entre lacrador e, entre aspas, conservadores. Né, aquele conservador de palco que não faz muita ideia do que ele acredita, mas é aquela briga dialética que distrai realmente a população de questões muito sérias. E aí, se a gente prestar bem atenção, até os ataques a certos candidatos, aqui, óbvio, Bolsonaro é o principal exemplo, mas até o Ciro Gomes, recentemente, está sendo muito atacado e parece que qualquer sujeito que ouse colocar uma bandeira do Brasil, não só no rosto, mas levantar, colocar no ombro, cada vez mais é perseguido. A gente não percebe isso, mas parece que é um ataque simbólico no imaginário do brasileiro, que cada vez mais se intensifica. E é muito importante a gente ressaltar isso. Uma das razões pela qual eu também quero escutar um pouco a sua opinião nesse sentido. Pois é, no momento em que o STF, mais exatamente, né, o TSE e o Xandão, estão querendo proibir as pessoas de usar camisas do Brasil no dia da votação. Isso, de certa forma, de que existe um lado, que é o lado da defesa da soberania nacional, e existe o lado dos traidores da pátria. E os outros são traidores da pátria. E os togados ali, aparelhados politicamente, não querem que as pessoas manifestem o seu patriotismo no dia de votação. Então as pessoas devem votar como? Não amando o seu solo, não amando a sua pátria, não amando a sua terra natal? Pelo jeito é isso que os entreguistas querem. São forças demoníacas. E por isso eu peço aí, Nilman, para nós começarmos essa discussão com uma oração. Porque hoje é o dia de São Miguel Arcanjo, é a festa de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste que defendeu a soberania de Deus no céu, ao expulsar o demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede vosso escudo, nosso auxílio e proteção contra as maldades e ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus exerça sobre ele império. E a vós, príncipe da milícia celeste, imbuído do divino poder,
Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Amém. Algumas pessoas podem escutar isso, especialmente aqueles que são ateus, pensar, isso daí já está levando a discussão para um âmbito espiritual, que não necessariamente é o caso, mas é inevitável. Se nós observarmos escritos até de um sujeito como Albert Pike e outros, né, desse mesmo grupo e outros similares, eles descrevem a tal Terceira Guerra Mundial, conflitos mundiais escatológicos num sentido ou outro, inúmeras vezes, né? Por mais que as pessoas achem que possa ser um pouco exagerado, se não é algo profético, no mínimo é um plano que algumas pessoas tentam levar adiante, e é inevitável que o Brasil entre nesse grande tabuleiro, cujo resultado final acaba sendo ou uma autocracia a nível mundial, ou, infelizmente, algo ainda pior em termos de muitas pessoas perdendo suas vidas. Mas em relação ao Brasil, estava até falando isso com você alguns minutos atrás, parece que é inevitável. A guerra, seja ela fria ou não, mundial ou não, já chegou no Brasil e está se intensificando cada vez mais. Só que, de novo, é usando a mídia, é usando meios mais sofisticados e diferentes daqueles que as pessoas estão acostumadas a presenciar como tanques e assim diante. Como que você enxerga isso? Você acha que nós estamos numa guerra híbrida? Você acha que a mídia mainstream, principalmente, tem um papel importante nesse sentido? Quais países você acha que estão por trás disso, se é que tem um país em específico? Gostaria de escutar o seu lado nesse debate. Nilman, eu acredito que no frigir dos ovos, todas as guerras são híbridas. Mesmo aquelas guerras de primeira geração, que eram decididas por soldados e exércitos regulares no campo de batalha, elas eram, de certa forma, híbridas, porque nenhum aparato estatal, nenhum aparato militar estatal poderia se sustentar sem o apoio da população, sem um componente psicossocial e sem um home front econômico que sustentasse logisticamente esses exércitos em conflitos deflagrados. Então, o que diferenciava um conflito de primeira, segunda ou terceira geração, que são convencionais, dos conflitos de quarta, quinta e sexta geração, que são irregulares, não convencionais, é que as batalhas eram decididas principalmente pelos combatentes estatais no campo de batalha, no caso dos primeiros conflitos. Agora, os players se modificaram, né? As forças armadas e os militares do Estado têm cada vez menos peso nas decisões. Isso prova que o Estado nunca foi proficiente na guerra em si. Ele é proficiente na propaganda, ele é proficiente na manipulação psicossocial e na perversão das instituições, né? Mas se ele não tivesse o apoio psicossocial da população, ele cairia. E, ao mesmo tempo, eles precisam cada vez mais da manipulação da população a favor da própria escravidão para se manter. Então, hoje, os conflitos de quinta e sexta geração que nós estamos vivendo são muito mais sofisticados, porque inclui um campo de batalha midiático, cultural, econômico, acadêmico, ou seja, envolve a sociedade em todas as suas dimensões. E a guerra é travada em cada escola, em cada universidade, em cada debate na imprensa, em cada mídia social. E é uma batalha que, em última instância, não é uma batalha tática para decidir o controle de uma colina, uma batalha estratégica para decidir quem vai controlar um recurso natural, mas uma batalha para decidir se o poder vai ser pulverizado nas corretas hierarquias, nas famílias, nas empresas, ou se ele vai ser concentrado no Estado mundial. Em última instância, é uma batalha espiritual pela alma dos seres humanos, né? Então, hoje, as forças de segurança e as forças militares vão ter um papel cada vez menor porque os estados estão se globalizando, mas isso não é bom. Ah, então vai ter um mundo de paz. A paz só interessa se for uma paz na preservação da ordem, se for uma ordem estável. Se for uma paz como consequência de uma escravidão onde o escravo não mais reage, não é uma paz desejável. Por isso que nosso Senhor Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ninguém aqui quer a guerra, ninguém aqui acha que guerra é uma coisa boa, que tem um lado bom, que desenvolve a tecnologia. Isso é mentira, isso não são falácias econômicas. Mas a função da paz é preservar a propriedade privada, é preservar a vida humana. Se nós formos viver uma ditadura onde a vida humana e a propriedade privada
passam a ser direitos relativizados, a paz não interessa nesse caso. E, mesmo falando em paz, a melhor forma de preservá-la é se preparando para a guerra. Se vis pacem, para bellum, né? Isso é vegésio. A melhor forma de preservar o Brasil é com um Brasil muito bem defendido, que não se dobre aos interesses internacionais. Eu acho um discurso comodista e até covarde e entreguista falar: olha, nós não podemos Tá travando um pouco forças aqui. armadas muito avançadas com programas nucleares. Os nossos... Oi? Travou um pouco. Você pode repetir o que você estava falando há uns 30 segundos atrás, mais ou menos? Vocês sabem qual era mais ou menos a palavra que eu usei, a sentença? Não me recordo exatamente. Não, eu estava dizendo o seguinte, né? A paz só é desejável se for para preservar a ordem, a vida, a propriedade privada. Se for para ter um arranjo institucional onde o direito à vida e o direito à propriedade privada e à liberdade sejam relativizados, essa paz não interessa. A função da paz é preservar os direitos. E mesmo falando em paz, ela só pode ser garantida pela força das armas. Se quer ter forças armadas muito evoluídas, tecnologicamente, e preparo efetivo, equipamentos e armas nucleares, dissuasão estratégica. Aí muitas pessoas falam: mas se o Brasil investir em armas nucleares, nós vamos ser embargados, nós vamos ser vítima de boicote, de embargos. Isso é mentira. Porque o maior trunfo estratégico do Brasil é o fato de que o Brasil sustenta muitas cadeias produtivas no mundo com commodities, principalmente alimentos, segurança alimentar. O governante estrangeiro que tentasse embargar o Brasil, ele prejudicaria tanto a economia e a população do próprio país que ele perderia o seu capital político. Agora, para que os nossos recursos naturais sejam exportados com grande margem de lucro, com grande poder de barganha nos mercados internacionais, é de agregar armas, enquanto é desejável que as cadeias de suprimento externas se tornem dependentes do Brasil. Isso vai aumentar o nosso poder de barganha. Mas para defender esses recursos naturais, nós temos que ter armas de dissuasão estratégica. Então, uma coisa alimenta a outra. Se o Brasil tomar a iniciativa de proteger os seus recursos com armas nucleares, com forças armadas preparadas, ao mesmo tempo, com um livre mercado que desenvolva uma indústria capaz de explorar esses recursos, agregar valor e se projetar nos mercados internacionais, o Brasil será impossível de invadir, impossível de embargar, e nós seremos a melhor resistência contra todas as formas de imperialismo, seja ela atlantista, eurasiana ou demônio que os carregue para o quinto do inferno. Olha, eu fico realmente muito feliz, até surpreso em escutar a sua explicação, porque ela é muito alinhada com a minha própria visão. Uma coisa que eu fiquei até assim surpreso em escutar foi a sua descrição da quinta e sexta geração, algo que eu venho estudando bastante nos últimos anos, e o que eu gostaria de destacar é que tem muita gente que não entende algo essencial nessas novas gerações de guerra, tanto esse aspecto de que os Estados-nações eles não são tão relevantes como eram no passado, mas especialmente o aspecto de que pessoas comuns, cidadãos, fazem parte dessa guerra constantemente. É o que alguns descrevem, a tal guerra irrestrita, certo? Em todos os âmbitos da nossa vida, em algumas situações. Então o sujeito está lá no Twitter, acha que só está defendendo a ideologia dele, mas não sabe que indiretamente pode estar, entre aspas, trabalhando para o inimigo do próprio país, certo? Acho que é o exemplo mais clássico nesse sentido. Então Perfeitamente. ter assim, a consciência de que você às vezes está cometendo esse tipo de coisa é algo que muito brasileiro ainda não para pensar, mas eu já vejo que os Estados Unidos estão começando a jogar isso na população, a fazer cursos de, acho que é alfabetismo midiático, coisas do tipo, que no fundo é esse tipo de coisa. Eles querem mostrar que a gente está sendo atacado pelos nossos próprios cidadãos, que acaba sendo algo muito comum. Mas não só. Sobre a bomba atômica, então você é um defensor nesse sentido. Eu não sabia, fico até surpreso, porque quando eu debati lá com o Ancap Sul, ele colocou como se não fosse nada demais, como assim, se bomba atômica não fizesse nenhuma diferença, né? Só que é só a gente observar o que tem acontecendo na Ucrânia como o maior exemplo de que
nós nunca deveríamos ter desistido desse projeto e voltar a trabalhar nesse sentido. Mas, curiosamente, parece que, eu não lembro exatamente da história, eu escutei em algum lugar que acho que um engenheiro americano tinha lá, assim, toda a receita de bolo para fazer uma. Não sei se era uma bomba atômica ou se era um navio um submarino nuclear que tentou vender pro Brasil, mas o Brasil chegou e falou lá para os Estados Unidos: olha, vocês não deveriam deixar o cara fazer isso, o cara acabou sendo preso junto com a mulher. Você ficou sabendo desse caso? O que você acha disso? Eu fiquei sabendo desse caso lamentável. Eram dois engenheiros navais nucleares americanos que resolveram vender os segredos nucleares para quem quisesse comprar. Bom, se eles são traidores dos Estados Unidos da América, não me interessa. Eu sou brasileiro e nós precisamos desses segredos nucleares e nós sabemos que as nossas tentativas de ter um programa nuclear foram sabotadas por esses mesmos imperialistas aí. Então nós tivemos, por exemplo, o coronel da Força Aérea Brasileira, Amarante, que foi assassinado por essas forças. Nós tivemos diversos atos de sabotagem financiados pelos atlantistas globalistas contra a base de Alcântara, contra diversas iniciativas brasileiras de se projetar como uma potência nuclear. Então, nós não devemos nada para esses caras. Nós temos que garantir a nossa soberania. Então, o Brasil deveria, sim, ter comprado os segredos nucleares que os engenheiros americanos queriam vender para nós. E eles que se virem lá com o país deles, né? Eu não sou americano, eu sou brasileiro. Mas, infelizmente, militares da Marinha do Brasil, num ato de traição ao Brasil, num ato de completa desonra à farda da briosa Marinha do Brasil, em vez de comprar os segredos nucleares, denunciaram os americanos para o FBI, os americanos foram presos. Resultado, nós ficamos sem os segredos nucleares, prejudicamos a nossa soberania, e da próxima vez que algum sentir uma trairagem, né, de ser vítima de um X9, e vai vender para algum filho da puta do outro lado do mundo aí, vai vender para algum terrorista islâmico, sei lá, e nós vamos ficar sem. Sim, e algo trágico de pensar. Uma coisa que eu queria perguntar para você, até similar a isso, muitas pessoas que discutem a quinta e a sexta geração de guerras, eles acabam discutindo a questão do lawfare, né? Aqui no Brasil, geralmente é a esquerda que traz esse tema, falando sobre a Lava Jato e assim em diante. Eu quero escutar a visão de um anarcocapitalista sobre isso, porque, no fundo, eu vejo indícios inegáveis de que certos serviços de inteligência americanos, mas não só, até outros países fizeram já isso, acabam ou infiltrando por intermédio de malware ou até mesmo antigas espionagens, certo? Conseguindo certos segredos corporativos, ou até mesmo por sabotagem pura no sentido de quebrar, fazer um vazamento e coisas do tipo, para realmente destruir uma determinada empresa brasileira que poderia ser uma competidora de uma americana, francesa e assim em diante. Na visão anarcocapitalista, isso é algo que vocês reconhecem? É algo que você se preocupa em tentar proteger, em tentar lidar, mesmo não usando um termo como lawfare, como que geralmente usam? Você acha que isso vem acontecendo e que os empresários brasileiros têm que ter consciência desse tipo de ataque que acaba acontecendo e que, como resultado, não só gera falências de negócios, mas muitos desempregos como consequência? Nilman, a internet que tá, não sei se está travando, se é a minha, se é a sua, ainda tem o pessoal do debate aqui do Bolsonaro que está gritando, então eu não escutei o termo que você falou. Lawfare, você já ouviu falar? Não. Seria basicamente. Ah, lawfare, guerra usando lei, né? Sim, sim, sim. Lawfare. Sim. Aqui que tá muito barulho aqui. E sim, existe esse uso das instituições jurídicas, esse uso militarizado das instituições jurídicas para prejudicar os países, né? Tem um coronel da Força Aérea Americana que escreveu um livro sobre lawfare, agora eu esqueci o nome dele. Mas o lawfare, ele é usado principalmente quando existem grandes blocos econômicos e instituições como a ONU, instituições globalistas que submetem a soberania dos países, né? Então, eles levam os países a assinar tratados internacionais
e depois esses tribunais globalistas, esses tribunais desses grandes blocos econômicos, acabam passando certas regras ali que são adotadas pelos países signatários de forma a prejudicar a soberania deles, a indústria deles, a economia deles, gerando dependência. Ao mesmo tempo, eles também infiltram juízes, professores de direito nas faculdades e os levam a fazer uma hermenêutica da lei que prejudique a direita nesse país, o desenvolvimento, a soberania, tudo igual, né? Então, existem várias formas de fazer lawfare. Existe a infiltração de juízes e de legisladores, existe a submissão dos países aos tratados internacionais e existe também a guerra cultural em prol do lawfare, que leva as pessoas a acreditarem que leis como regulação do mercado de carbono, etc., seriam boas e acabam levando a população a pressionar os políticos, mesmo que eles não estejam cooptados e infiltrados, a aprovar esse tipo de legislação que prejudica a soberania nacional. Você acha que aqui no Brasil isso aconteceu, vem acontecendo, é algo que a gente deve se preocupar? Sim. Tem um coronel do Exército Brasileiro que chama Coronel Alessandro Visacro. Ele escreveu um livro chamado Guerra Irregular e depois ele escreveu mais alguns livros sobre esse tema e ele fala um pouco do lawfare também, que é uma forma de tornar o Brasil dependente. Quando existirem leis no Brasil que, por exemplo, as reservas indígenas, né? Você não acha muita coincidência que todas as reservas indígenas estejam em cima de áreas de minérios estratégicos? E aí as leis que exijam que essas terras demarcadas sejam respeitadas, o índio nem mora lá, porque eu acho que o índio tem direito à propriedade privada, sem dúvida. Agora, essas reservas feitas por decretos são feitas unicamente com o objetivo de impedir a exploração dos nossos minérios. E eles não estão nem aí para o índio. Um dia eles vão vir aqui, vão devastar tudo e levar os nossos minérios embora. Mas o que acontece aqui no Brasil é um uso da legislação com uma parceria, um conluio entre as ONGs, os partidos de esquerda e os interesses globalistas que atravancam o nosso desenvolvimento. Isso é uma forma de lawfare, sem sombra de dúvida. E o que eu acho às vezes curioso, especialmente de certos liberais, né, que acabam tendo um grande apoio de empresários aqui no Brasil, é que eles geralmente fazem vista grossa para esse tipo de situação ou sequer reconhecem que acontece. E, curiosamente, quem acaba mais sofrendo são esses próprios empresários que indiretamente dão dinheiro para promulgar esse tipo de agenda aqui no Brasil. Certo? Então, eu fico até me perguntando como exatamente nós poderíamos lidar com esse tipo de situação. Eu imagino que conscientizando essas pessoas seria o primeiro passo. Mas será que não existem também outros empresários que propositalmente fazem vista grossa porque participam desse processo, se alinhando com essas forças, por assim dizer, globalistas que buscam usar leis internacionais para acabar com a competição, não só no Brasil, mas em vários lugares ao redor do mundo? Sem sombra de dúvidas. É por isso que eu sou um livre mercadista. Porque o livre mercado é uma defesa contra o lawfare. Isso é que algumas pessoas aí não entendem, né? Por exemplo, o comandante Robson Farinazzo. Eu tenho muito respeito pela pessoa dele, admiro a luta dele pelo patriotismo, pelo nacionalismo, mas ele não tem a noção econômica de como fazer as coisas nesse campo. E o meu ponto é o seguinte, Nilma: todo mercenário tem que ser pago, né? Nenhum mercenário vai lutar de graça. Os empresários que participam desse processo de perversão cultural, de perversão política e jurídica, a favor da criação de leis que prejudiquem a nossa soberania, eles também são pagos para isso. E como eles são pagos para isso? Através dos benefícios que eles recebem com a regulação, com a intervenção socialista na economia, que matam a concorrência e lhes garantem lucros de monopólios, de lucros de oligopólio. Então, você pega, por exemplo, o mercado de crédito de carbono, que é uma absurdidade. É algo que vai prejudicar a nossa indústria, nosso agro, e impedir que nós tenhamos uma projeção tecnológica e militar. Existem players que lucram com isso. O próprio Elon Musk, que não tem nada de direitista, é um corporativista da pior espécie, lucra muito com isso. Diga-se de passagem, rapidamente, que toda a família dele foi envolvida há décadas no projeto tecnocrático de controle
lá no Canadá e, né, ao longo da história da família inteira. Então, é importante trazer isso porque tem muita gente que fica idolatrando o cara como um exemplo de capitalismo, mas é o exato oposto. Pode continuar, Cocos, desculpa aí por interromper. Pois é, ele não é exemplo de nada, ele é um exemplo de um corporativista que recebe subsídios do governo americano e defende essa exata agenda de globalismo e de ecofascismo, né? Eu tenho certeza que a Starlink dele aqui veio para nos espionar. Tenho absoluta certeza disso. E foi um erro estratégico permitir que ele ganhasse a licitação para monitorar a Amazônia. Ele está passando dados para o inimigo. Ele está usando reconhecimento de satélite contra nós. Mas, enfim, esses empresários ligados a esses interesses internacionalistas vão lucrar muito com a regulação que atravanca os pequenos concorrentes e vão contribuir de todas as formas, cultural, econômica, tecnológica, para alimentar o banco de dados dos globalistas e perverter a mente das pessoas para que elas aceitem essa escravidão. Então você chega para um veganinho aí, fala, mercado de créditos de carbono. Ele, que lindo, que coisa maravilhosa. E mal sabe ele que isso vai encarecer, inclusive, um monte de mato que ele come. E não é à toa que cada vez mais ficam jogando no Fórum Econômico Mundial aquela pauta de que, olha, comer insetos não é tão ruim assim, sabe? Você tem que parar de comer carne de toda forma possível. Enfim, é uma pauta que quando você vai analisar em detalhe, é completamente doentia, certo? Agora, assim, eu não vou entrar no aspecto econômico até mesmo porque acho que a discussão ficaria muito longa, mas como você enxerga a solução para esse problema, certo? Você acha que só tendo um livre mercado seria o suficiente para lidar com a questão desse corporativismo globalista? Porque muitos argumentariam, olha, é exatamente esse livre mercado, essa falta de controle das fronteiras, especialmente em termos de negócios, como, por exemplo, o Google, que vem aqui ao Brasil e faz o que faz, é isso que gera, em primeiro lugar, todos esses problemas. Você enxerga a situação de forma diferente. Como que seria a solução para você? Eu acredito, Nilma, que o livre mercado é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a nossa integridade e preservar nossa soberania. Por quê? Porque sem um livre mercado, nós vamos ter uma agência controlando as atividades econômicas. Ela pode ser uma corporação ou ela pode ser o próprio Estado. E é muito mais fácil para os globalistas cooptar uma única agência do que cooptar o mercado inteiro, e os governantes não são anjos na terra. Eles podem ser cooptados. Eles podem trair o seu próprio país, como costumeiramente fazem. Então, dar todo o controle para um único agente, não importa se é privado ou público, é algo temerário. O livre mercado é o arranjo que melhor desenvolve a economia, melhor pulveriza o poder econômico, né? Os monopólios, eles surgem na economia por causa das regulações. O livre mercado tende a redistribuir os recursos por causa do problema informacional que surge no livre mercado, né? Por causa da utilidade marginal do privado ou público. Então, o livre mercado é a melhor forma de arranjar a economia. Porém, o que pode nos preservar não é o livre mercado sozinho, aquela concepção liberal de livre mercado. O livre mercado só se sustenta quando ele tem bases morais sólidas. Essas bases morais são aquilo que o Bolsonaro fala: Deus, pátria, família, né? E se não existe isso, não existe um verdadeiro livre mercado. Porque se um empresário pode colocar em perigo a soberania nacional, ele está agredindo alguém, ele está agredindo as outras pessoas. Então ele não pode atuar de forma desimpedida. O Santo Tomás de Aquino escreveu muito bem sobre isso, que a livre circulação das mercadorias e dos mercadores é algo desejável, mas deve ser moderada pela moralidade. Os mercadores estrangeiros podem circular desde que eles tragam benefícios para nós. Mas se eles vierem solapar a nossa identidade nacional, a nossa cultura, e entregar os nossos recursos de forma periculosa, de forma ameaçadora para interesses externos, isso não é um uso moderado dos mercadores, isso é um uso temerário dos mercadores. Então, eu sou um anarcocapitalista porque eu sei que no mundo anarcocapitalista todas as formas de poder estariam pulverizadas, política, econômica. Mas nós temos que ser realistas, principalmente no que tange a geopolítica. Existindo estados nacionais externos, grandes blocos econômicos,
nós sabemos que não existe um verdadeiro livre mercado no âmbito internacional. Então, para que nós coloquemos uma baliza nisso e impeçamos que a soberania seja solapada para interesses globalistas, para que nós possamos voltar a discutir o localismo sem essa ameaça globalista, caberia ao governo, aos governos dos países, principalmente ao governo do Brasil, impedir que os nossos recursos sejam usados de forma a colocar em xeque a nossa soberania nacional, porque isso seria um ato de agressão. Eu não posso sair andando na rua, dirigindo igual um imbecil, porque eu coloco a vida do pedestre em risco. Eu não posso sair na rua com várias granadas segurando, sem o pino aqui, né, segurando só aqui, porque eu estou colocando em risco a vida das outras pessoas. Então, também os empresários não podem agir de forma inconsequente, entregando tudo para os interesses externos. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Isso seria um verdadeiro livre mercado, porque ele está condicionando o livre comércio ao direito do povo brasileiro de não ter a sua liberdade ameaçada pelos interesses externos. Entendo. O curioso é que eu vejo, de um lado, algumas pessoas que atacam a sua postura por você ter essa visão do livre mercado como uma solução para esses problemas, mas do lado dos anarcocapitalistas eu vejo que também tem muitos que te atacam geralmente com base num idealismo que, no meu ver, e aqui é apenas a minha percepção, eu vejo como quase um pouco infantil. Alguns que chegam e ficam falando, bom, mas o sujeito que quer, entre aspas, se opor a essa lógica do Estado não pode entrar como, por exemplo, um candidato em primeiro lugar, isso seria já ali uma contradição. De novo, eu não conheço muito desse mundo anarcocapitalista, mas eu vejo que tem um certo idealismo, ou no mínimo uma falta de... Não vou nem falar pragmatismo, não é que sendo maquiavélico nem nada disso, mas uma falta de contato com a realidade do que está acontecendo, que não é só um pouco, assim dizendo, distorcida, acaba sendo perigosa, porque acaba, ironicamente, dando muita força para os inimigos, em tese, que você tem, certo? Você enxerga um pouco disso? Existe muito ideologismo no meio anarcocapitalista, porque existem as pessoas que são anarcocapitalistas como uma conclusão no campo da filosofia política e no campo da economia a partir de princípios sólidos, e existem pessoas que são anarcocapitalistas de forma ideológica e não enxergam a necessidade de atuar de forma realista num cenário de guerra política. Então, as pessoas que me criticam por eu me candidatar não entenderam nada sobre guerra cultural, não entenderam nada sobre guerra política, não entenderam a necessidade de ocupar espaços, não entenderam a necessidade de espalhar as ideias usando um meio que o Estado ainda não censura, que é o plenário, que é a tribuna, e elas estão brincando de ver quem é o mais puristinha, o libertáriozinho mais purinho, enquanto a vida das pessoas está sendo ameaçada por ditaduras sanitárias, por globalistas, por regimes socialistas, os vermelhinhos que nos cercam, os nossos vizinhos aí, Colômbia, Argentina. Quando o socialismo é implantado, pessoas morrem de fome. A informação é controlada. Dissidentes morrem fuzilados. Isso não é uma brincadeira de ver quem é o mais libertarinho. Isso é coisa séria. Isso são vidas humanas que estão em jogo. Eu sou um anarcocapitalista, sim. Porque eu acredito que as autoridades ordenadas, locais, dentro da família, os corpos intermediários de governo, as comarcas, as confrarias, podem conduzir a sociedade de forma muito superior ao planejamento central. Isso é o anarcocapitalismo. Agora, negar a estrutura da realidade, em nome de uma ideologia, abdicando de lutar no meio político, dando aos tiranos globalistas tudo o que eles querem para nos esmagar, esses caras vão morrer xingando os ditadores no Twitter. Não vão fazer nada concreto. Eu não tenho dúvida que muitos desses anarcocapitalistas são sinceros nas opiniões que eles transmitem. Mas quando a gente volta para a questão da guerra irrestrita, com tudo que anda acontecendo nesse sentido, eu não tenho como não pensar que, sabendo ou não sabendo, às vezes de forma realmente ingênua, alguns anarcocapitalistas presos nesse idealismo acabam sendo, curiosamente, como se fossem artifícios de uma força inimiga, certo? Vou pegar um exemplo que, de novo, eu não sei se é verdade, tá? São só
especulações, acusações que eu já escutei. Mas alguns americanos bem patriotas que eu já conversei, e de novo, não é uma preocupação minha, porque eu não sou americano, eu sou brasileiro e eu não me importo muito com a questão soberana dos Estados Unidos. Mas eles me disseram que acho que era o Rand Paul, aquele libertário americano, no fundo, ele era um agente russo. Acho que até o Olavo de Carvalho falou isso uma vez. Não sei se é verdade. Agora, faria sentido. E, de novo, eu não estou julgando, não estou falando, isso é errado. Se eu fosse a Rússia, meio que faria isso, tá? Estrategicamente, sendo bem pragmático, assim, é o que te beneficia, por que que você não vai, no mínimo, dar um empurrãozinho, certo? Então, eu não acho que necessariamente todo anarcocapitalista acaba trabalhando para essas forças globalistas sem nenhum escrúpulo moral, mas talvez eles não percebem que eles estão caindo ali numa armadilha exatamente por um idealismo ideológico que, quando a gente vai analisar na realidade, está bem, bem distante. Pois é, eu não duvido nada que. Eu não posso afirmar categoricamente, mas eu não duvidaria que o Ron Paul fosse um agente do Kremlin, um agente russo, porque o Ron Paul sempre disse que deveriam ser cortados os gastos militares americanos. E eu realmente sou completamente contra o imperialismo americano, eu acho ele o mais perigoso do mundo, muito mais perigoso que o eurasiano, inclusive. Eu acho o eixo do mal, Washington, Londres, Bruxelas, muito pior que o eixo Moscou, Beijing. Mas, independentemente disso, não tem imperialismo bom. O eurasianismo é horrível também. O imperialismo americano é pior porque hoje eles ainda são mais poderosos, estão perdendo terreno. Mas eu sou contra, então, essas bases militares espalhadas pelo mundo, essas bases militares americanas. Agora, que os Estados Unidos tinha que ter uma força armada forte defendendo o território dele sem se meter no território dos outros, deveria ter, sim. Mas o Ron Paul não. O Ron Paul ele é meio desmilitarizador. E isso para qualquer país é perigoso. Se nós tivéssemos alguém no Brasil, sei lá, um libertarinho, que chegasse no poder e falasse: ai, vamos cortar os gastos das Forças Armadas, porque eu sou libertário. E aí as forças estatais opressoras têm que ser desmanteladas. Nós íamos ficar na mão de forças milhões de vezes mais opressoras que é a China, ou os Estados Unidos, a OTAN. Então o Brasil, eu defendo que o Brasil tenha forças armadas mais fortes, que se aumente o investimento em defesa. Nós temos que ter interceptadores de quinta geração, nós temos que ter submarinos nucleares. Por quê? Porque no final das contas, isso aí é uma baliza contra o globalismo. E aí, como é que você impede, né? Porque James Madison já dizia, né? Muitas vezes as forças de segurança contra o invasor externo se tornam meios de repressão interna. Como é que se evita isso? Isso é com mais militarismo, não com menos. Então, as polícias militares deviam ser armadas como um exército. As guardas civis metropolitanas deveriam ser armadas como uma polícia. E o civil tem que estar pesadamente armado, capaz de fazer frente a todos eles juntos. É uma pirâmide de defesa. Toda pirâmide tem que ter uma base grossa. A base grossa é o civil armado. E a ponta da pirâmide ali é a dissuasão estratégica. Ou seja, forças armadas metam-se com o inimigo, mas não se metam com o povo porque ele está armado. E assim seria a defesa da liberdade. Exatamente. Eu até tendo assim a levar adiante essa questão, porque na questão dos Estados Unidos, Rand Paul, não, eu acho que é o Ron Paul, o pai dele, né? Ele sempre trazia a questão não só da desmilitarização, mas até do Federal Reserve. Para nós brasileiros, por favor, destruam o Federal Reserve, tenham um dólar que está baixo, porque acaba indiretamente, no longo prazo, talvez beneficiando a gente. Agora, para os Estados Unidos, seria realmente uma catástrofe econômica, pelo menos para aqueles que se beneficiam da estrutura daquele complexo militar, certo? Então, eu acho que é um bom exemplo para falar dessa questão ideológica, porque muita gente não consegue diferenciar, assim dizendo, a narrativa que promulgam do uso militar disso, né? Não sei se você já viu um documentário chamado Shadowgate. Não, não vi. É uma mulher chamada Millie Weaver. Ela acabou até sendo presa depois de soltar.
ela entrevistou dois americanos que trabalharam no Exército dos Estados Unidos, especialmente com operações psicológicas. Um deles que se chama Patrick Berge, e ele descreveu exatamente como que eles fazem essas operações de influência, não só no Iraque, como era o caso lá naquela guerra, mas eventualmente dentro dos próprios Estados Unidos, né? E, em parte, eles usam exatamente essas ideologias, essas narrativas, como uma forma de indiretamente moldar não só as opiniões das pessoas, mas também a levar certos interesses econômicos e assim em diante. O resultado final do documentário inteiro é que essas operações de influência, elas nem são mais realizadas pelo próprio exército americano. Os próprios generais, parece que eles privatizaram o acesso a esses dados e agora fazem como se fossem assim como uma empresa privada, né? Mas pense nas consequências disso no longo prazo. Eu acho que é algo que a gente deveria tomar bastante cuidado, porque esse idealismo está cada vez mais presente em vários lados das redes sociais. Pois assim como eles já terceirizaram boa parte das ações militares convencionais com empresas como a Academy, a antiga Blackwater, certamente eles fazem isso com operações psicológicas também. E numa guerra de sexta geração, de quinta e sexta geração, podem ter certeza que a grande mídia, que a própria academia, as grandes universidades, as propagandas das grandes corporações são armas de manipulação e guerra psicológica, de psyops, em todas as esferas, em todas as dimensões da vida do cidadão. Agora, a única coisa que você falou que eu não concordo é sobre o Federal Reserve, né? Eu acredito que a extinção do Federal Reserve seria benéfica para toda a humanidade, tanto para o americano quanto para o brasileiro. Porque no que eles enfraquecem a moeda americana, eles enfraquecem todas as cadeias produtivas globais, inclusive as de defesa, tanto deles quanto nossas. O Federal Reserve, ele causa a inflação da moeda. A inflação da moeda causa uma disputa por recursos, um consumismo que acelera aquilo que a gente chama de armadilha de Tucídides, né? Que é o fato de quando existem duas potências com tendências expansionistas imperialistas, elas necessariamente vão entrar em conflito uma com as outras. Quando a inflação depreda os recursos e a luta pelos recursos acaba sendo mais rápida do que a reposição, do que a produção da economia real, a guerra é inevitável. Então a extinção do Federal Reserve levaria tanto americanos quanto não americanos a voltarem-se para suas produções internas, para o livre comércio honesto, e para o emprego das suas forças armadas como forças de defesa e não como forças de imperialismo. A inflação é que financia as guerras. Nisso eu concordo completamente com você. Eu estava me referindo especialmente às elites americanas, certo? Alguns políticos e especialmente as corporações que estão lá, né? Inclusive, de novo, eu vejo muito liberal, até alguns anarcapitalistas que chegam e ficam argumentando em defesa, por exemplo, das big techs, falando, isso daqui é só o livre mercado. Inclusive, porque eles falam isso, a esquerda lacradora usa como um argumento em defesa da censura, que são só empresas privadas, né? Curiosamente, eles defendem o livre mercado, entre aspas, quando convém. Então, eu vejo que tem alguns que, em tese, são liberais, libertários, que defendem essas grandes empresas, sem conectar que 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, que elas só tiveram essa expansão, só tiveram acesso a tanto capital por conta do Federal Reserve, que é uma intervenção estatal indiretamente, sem toda aquela estrutura em torno do governo americano e a associação com o Fed, seria impossível ter uma empresa como o Google, o Alphabet. A gente nem precisa ir nos primórdios para falar como que a In-Q-Tel deu dinheiro para o Facebook, a In-Q-Tel era da CIA e nem nada disso. É só você observar o mais óbvio, né? Essas empresas dependem da estrutura desse sistema monetário controlado pelo governo americano para continuar crescendo e tomando conta do mundo inteiro. Isso é algo que você também enxerga ou é só que uma visão nacionalista minha? Não, isso aí eu concordo plenamente e faz todo sentido econômico, né? Os liberais que ficam aí dando aplausos para as big techs, para as big corporations, não entendem a dinâmica dos mercados internacionais.
A soberania econômica dos países depende da economia real. O que acontece num ambiente de inflacionismo de grandes corporações é que toda a economia do país é levada ao consumo sem contrapartida em produção, o que é uma inversão das leis econômicas. Um país precisa ter a capacidade de produzir antes de consumir, pulverizada nas famílias, nas pequenas empresas. Do contrário, as famílias e as pequenas empresas, que são a base da sociedade, ficarão dependentes das grandes corporações. E a única forma de garantir que haja essa pulverização de poder econômico é com um livre mercado, onde o sujeito só se torne grande, o sujeito só enriqueça, na medida em que ele oferece bens e serviços bons e baratos para a população, economizando recursos da economia inteira, transmitindo informações ao mercado que levem outros empreendedores a concorrer, a inovar em cima do que ele já produziu, e com isso, necessariamente, o capital vai ser reinvestido, pulverizado, disperso nas áreas da economia em que mais se necessita investimento, que no final vão gerar retorno pelo incentivo de empregar mão de obra a custos menores iniciais, que depois vão ser integradas a esse mercado, né? Então, o conhecimento econômico nesse campo é muito importante. Agora, quando existe o contrário, quando existe uma intervenção econômica, uma intervenção socialista, vai haver um conluio entre as grandes corporações e os governantes. E aí o que vai acontecer, né? Você pega, por exemplo, a tecnologia de defesa. Você pega os insumos que são usados nas forças de defesa de um país. Algumas pessoas vão argumentar que, até alguns espectadores do seu canal aqui vão argumentar que o Estado seria necessário para que surgissem certas inovações na economia, primeiro para uso militar, depois para uso civil. Por exemplo, a internet. O que essas pessoas não enxergam, primeiro, é o seguinte: todas as coisas que são usadas como insumos de defesa, o aço, as inovações eletrônicas, elas sempre começam na iniciativa privada. Começam com o minerador, começam com o inventor, começam com algum cientista privado, que isso depois é encampado, é canalizado pelo poder estatal para alguma finalidade militar, por exemplo, a internet. Porém, a internet, ela surge mesmo no âmbito das empresas, da Xerox, por exemplo, ou de laboratórios privados nas universidades. Aí entra o governo, ele canaliza tudo de uma vez para uma finalidade defensiva, no caso dos Estados Unidos, ofensiva, mas cria uma série de protocolos, burocracias, controles que prejudicam a própria natureza dessa inovação. Então, a internet, quando ela foi dominada pelo DARPA, pelo Departamento de Defesa americano, ela se tornou algo impraticável até para o próprio Pentágono. E hoje a internet, que é uma ferramenta tanto de ataque quanto de defesa nesse conflito de sexta geração, valiosíssima, só é valiosíssima pelas inovações que a iniciativa privada trouxe depois para a internet. E ela teve que desfazer uma série de idiotices ali, de coisas completamente retardadas que o governo colocou lá, porque os burocratas não sabem fazer planejamento de mercado. Agora, se houvesse um desenvolvimento paulatino num ambiente civil e pacífico, a internet seria muito melhor do que ela é hoje, porque ela não teria uma série de problemas que foram incutidos pela burocracia estatal, e poderia ser muito bem aproveitada por forças armadas defensivas num arranjo geopolítico pacífico, que é o que o anarcocapitalismo defende. Pequenas localidades voltadas para a defesa, não para o ataque. E essa defesa seria muito mais tecnologicamente avançada, com muito mais disponibilidade de recursos econômicos, porque foram desenvolvidas dessa forma mercadológica. Talvez ela fosse mais lenta em alguns aspectos, mas no mundo onde não existisse a possibilidade jurídica de um imperialista valer-se de um território como uma fazenda humana, cobrando impostos, gerando inflação, nós não teríamos tanta pressa. O que os anarcocapitalistas, por outro lado, os anarcocapitalistas ideológicos, puristas, né, não entendem é que, como esse mundo não existe, como os estados podem, em curto espaço de tempo, nos atacar, algumas medidas emergenciais devem ser tomadas. Só que essas medidas emergenciais não podem ser sistêmicas. Nós não podemos pautar o arranjo de uma sociedade de uma forma estável, perene, com base em erros grotescos decorrentes da existência do Estado. Mas se o Estado existe,
medidas até discricionárias, arbitrárias de curto prazo têm que ser tomadas, quer os libertários quer gostem, quer não. Então, no caso da bomba atômica brasileira, por exemplo, eu sou a favor, completamente a favor. Ah, mas ela vai ser financiada com impostos. Bom, eu preferia financiá-la com doações cívicas ou com algum mecanismo mercadológico de lucro. Mas o imposto é o mal menor diante da dominação globalista. Por isso que eu defendo mesmo um programa nuclear estatal para conter o globalismo. Outro exemplo que eu gosto de pegar é a questão de processadores, né? Poucas pessoas param para pensar nisso, mas eles estão em todos os lugares, todos os dispositivos. No tal contexto da quarta revolução industrial, com o 5G e todo o resto, né? Vejam quantas tecnologias que nós não usamos no nosso cotidiano que saem ou dos Estados Unidos ou muito provavelmente da China, certo? Muitas dessas empresas que nós sabemos que têm uma agenda totalitária de uma forma ou de outra, né? E aí, quando nós temos apenas esse tipo de fonte de tecnologia, é inevitável que se torne algo perigoso. Eu penso da seguinte maneira: se o Brasil tivesse uma iniciativa própria de fazer os próprios processadores, no mínimo para conseguir uma certa independência em relação à China e os Estados Unidos, mas especialmente da China, né? A gente pensa em Taiwan ali, o negócio é complicado. Até os americanos estão preocupados. Eles estão cada vez mais tentando colocar a produção nacional, porque eles sabem que caso a China faça ali um bloqueio marítimo, o negócio fica muito, muito feio mesmo. Assim, os Estados Unidos inteiro param o desenvolvimento deles. Então, você acha que algo do tipo aqui no Brasil seria um pouco demais ou faria sentido em termos da segurança nacional para você? Porque eu vejo alguns libertários que me atacaram quando eu falei assim, o Brasil devia ter uma iniciativa desse tipo, para ter uma Intel própria, no mínimo para não ter os dados dos cidadãos expostos a algumas ditaduras mesmo. Isso aqui não é uma crítica minha, é só uma descrição do que a China acaba fazendo com seus cidadãos. E aí muitos começam a criticar, não, porque no fundo, de forma alguma a gente pode colocar dinheiro ou investimento nesse tipo de pesquisa e assim em diante. Você acha que é algo válido ou o livre mercado sozinho conseguiria criar aqui no Brasil esse tipo de tecnologia? Então, essa é uma questão extremamente interessante porque eu sou um fã da divisão de trabalho, ela aumenta a produtividade e o Brasil poderia sim cooperar com outras nações no livre comércio, dividindo o trabalho, cada país tem a sua vocação, cada país tem a sua terra específica, a sua indústria específica, e dividir o trabalho seria o ideal, claro. O problema é que se o Brasil depender dos suprimentos de defesa de outros países, aí nós podemos sofrer um boicote que vai nos prejudicar numa guerra. E veja o caso de Taiwan, né? Taiwan é ameaçada pela China. Taiwan, ela produz aí os microprocessadores e ela tinha o chamado escudo dos microchips. Porque se houvesse uma invasão contra Taiwan, uma disrupção da ordem, o suprimento de microprocessadores do mundo inteiro seria prejudicado. Só que quando houve a guerra lá na Ucrânia, que produzia os minérios de terras raras usadas nesses microchips, caiu o escudo do microchip de Taiwan. E aí a China começou a circular por ali. Então, veja, seria inviável você querer que todos os países tivessem toda a cadeia de suprimentos dentro deles. Esse país teria que gastar toda a sua poupança, todos os seus recursos de uma forma ineficaz e improdutiva para tomar conta de toda a cadeia, né? Mas, ao mesmo tempo, a dependência total de outros países seria perigosa. Por isso que o anarcocapitalismo é uma solução. Por quê? Porque o risco de ficar dependente de outros países e ter a nossa soberania ameaçada seria internalizado pelas seguradoras num país numa sociedade anarcocapitalista, né? Num país, podemos dizer, né? Porque aquilo que define culturalmente um país, a língua, o idioma, não desapareceria no anarcocapitalismo, pelo contrário, ficaria mais forte. Então, eu posso falar assim, num país anarcocapitalista, né, as seguradoras internalizariam esses riscos e investiriam na nacionalização, por assim dizer, das cadeias de suprimentos para não depender do inimigo externo. Mas tudo isso de uma forma economicamente viável, porque se fosse fazer isso com toda a cadeia de suprimentos, seria economicamente inviável.
Então, nós poderíamos, no anarcocapitalismo, encontrar um equilíbrio entre a produtividade da divisão de trabalho e a segurança da internalização da cadeia de suprimentos. No ambiente estatal, isso fica mais difícil de calcular, porque todos esses cálculos passam a ser arbitrários. Aí fica dependendo aí da arte do O governante, mesmo, assim, de permitir o máximo de livre mercado para ter o máximo de produtividade sem sacrificar a nossa soberania. Mas ainda assim existe o problema do cálculo econômico, que seria muito melhor se ficasse a cargo do mercado. Agora, o libertário ideológico que fala, não, tem que deixar o mercado rolar sozinho. O mercado não vai rolar sozinho porque existe o Estado interferindo nesse mercado. Então, se é para ter algo politicamente factível, no sentido de uma intervenção de um governante que garanta a nossa soberania nacional, não vai ser perfeita como seria. Perfeito nada vai ser, né? Perfeito é Deus. Não vai ser racional como seria o anarcocapitalismo. Mas ainda assim é superior a um libertarianismo pueril que desconsidera a questão da segurança nacional como sendo parte dos critérios a serem considerados, né? entendo. Não faz sentido. A questão que eu geralmente me preocupo é em relação a acesso a dados, né? Porque eu penso, imagine quantos dados bem comprometedores uma empresa ligada à NSA não pode ter de políticos brasileiros, de empresários e assim diante. É uma preocupação que não é tão exposta na mídia, mas que a gente sabe que já tem implicações nos bastidores. Algo que eu escuto muito nos meios libertários é a questão das criptomoedas. Até estavam perguntando aqui no chat e eu gostaria de escutar a sua visão sobre isso. Porque eu enxergo alguns libertários que chegam e falam assim: eu não quero saber de pagar um único centavo de imposto para a bomba atômica, eu quero que esses pouquinhos centavos sejam usados na minha carteira de criptomoedas, porque só o Bitcoin é o suficiente para me dar a liberdade como um indivíduo. Você enxerga dessa forma? Eu tenho uma visão própria, alguns libertários vão até discordar, outros podem até ficar surpresos com o que eu acredito sobre isso. Mas primeiro eu queria escutar o que você acha sobre essa visão das criptomoedas como se elas fossem a solução perfeita para a liberdade individual no século XXI. Não, esse pessoal que idolatra criptomoedas, eles são tão idólatras quanto o pessoal que idolatra o Estado e a sabedoria iluminada dos banqueiros centrais. As criptomoedas são excelentes, espetaculares, uma ferramenta agorista para preservar o nosso valor, para preservar a nossa privacidade financeira, maravilha. Mas ela vai de São Miguel Arcanjo. Ela é uma ferramenta tecnológica que está no momento servindo muito bem para preservar os nossos valores e privacidade contra a sanha confiscatória estatal, mas tudo tem um limite, né? Então, quem estuda estratégia militar sabe disso. Não existe nenhuma arma perfeita, não existe nenhuma tática perfeita. Todas elas têm alguma vulnerabilidade. O Bitcoin não vai preservar sua liberdade e declarar o fim dessa guerra entre tirania e liberdade. O Bitcoin é só mais uma ferramenta. Tem o seu escopo de uso, é muito bem-vindo, mas temos que lembrar que o poder econômico não é a última palavra. A última palavra é o poder físico. Por isso que no Canhão dos Reis estava escrito Ultima Ratio Rex, né? A última razão dos reis. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o poder intelectual que você quiser, você pode ter lido todos os livros e acumulado bilhões em criptomoeda. Chega um noia, o exemplo que o professor Olavo de Carvalho dá. Chega um merdinha do noia, retardado, pé de chinelo, com uma arma na tua cara, acabou teu poder econômico, acabou teu poder intelectual. Você vai ter que se render a um merdinha. Então, a criptomoeda é muito útil, mas isso não vai garantir a sua liberdade. O que vai garantir a sua liberdade nem dá para falar nesses termos, né? Porque nada garante, não tem nada garantido. O melhor que você pode fazer é eterna vigilância, é ter a criptomoeda, é participar da política local da sua comunidade, ter uma atitude cívica, patriótica, se aprimorar intelectualmente, rezar, se aprimorar espiritualmente, buscar uma atitude moral com um entorno que se cerca, enfim, vigiar, lutar, orar em todas as frentes e torcer para dar certo. Pode ser que não dê também. A única coisa garantida
é que Cristo ressuscitou e que se nós o seguirmos, teremos vida eterna. Só isso. Eu acho isso muito bom, porque eu vejo um certo niilismo que se esconde em algumas pessoas que chegam e falam: ah, não tô nem aí, só vou aqui viver a minha vida, que se ferre, eu não vou sequer votar. Assim, é fácil chegar e falar isso, mas hoje em dia é possível você comprar um fuzil, certo? Eu até postei uma foto com um fuzil lá no meu Instagram e é uma coisa magnífica. Assim, quando eu peguei aquela coisa na minha mão, eu falei: meu Deus do céu, isso aqui é poder no nosso mundo real, não é só uma especulação intelectual. E isso poderia facilmente mudar com outro presidente. Né? Se nós não tivermos os candidatos certos, até em termos no Congresso, até em termos de deputado federal, estadual, senadores, o que acontece? É similar, certo? Acaba impactando a nossa vida de uma forma ou de outra. Então, eu lamento ver um pouco desse, não sei se é um niilismo, mas essa expectativa de que eu só vou comprar minhas criptos, mudar para o meio do interior e ferre-se o Brasil. É fácil falar isso, mas nem é muito lógico, porque não tem como você desassociar essa tal vida social. Nem vou pegar aqui o conceito que o Aristóteles dá, mas para mim acho que é o melhor de todos. Não tem como você se distanciar completamente da vida política enquanto você está vivendo, especialmente no século que a gente está vivendo, né? Então, eu realmente não consigo compreender, e de novo, eu penso que em partes esse escapismo, até bucólico em alguns aspectos, né? Me soa bem estranho, tá? Não estou querendo falar que é uma operação psicológica necessariamente, mas parece que ficam puxando isso propositalmente, assim, não adianta você votar, esqueça de tudo, entendeu? Vá viver sua vida sozinho, porque a única coisa que importa é isso. Faz isso e você vai ver o que acontece daqui 4 anos, 8 anos, 12 anos. Então, é estranho que isso venha acontecendo. Não sei se as pessoas param para pensar no que eu descrevi aqui, mas é um pessimismo que realmente impacta a vida das pessoas no curto prazo até mesmo. Opa, saiu, caiu, caiu, caiu. Deixa eu ver. Vou contatar o Cogos aqui, porque parece que ele saiu da live aqui. Enfim, vou respondendo alguns de vocês aqui, que estão mandando algumas mensagens, enquanto o Cogos não retorna. Só um segundinho, vamos lá. Esperem. Ele provavelmente vai voltar aqui, eu vou mandar uma mensagem para ele. E aí a gente já volta. Mas enquanto isso, vamos lá. Tem algumas pessoas falando que o Lula já ganhou e não é tão simples assim, né? Eu não vou falar em quem eu vou votar, vocês podem deduzir aí pela minha aparência, enfim, pela minha retórica, mas não acho que é tão simples quanto parece. Se vocês me assistiram lá no podcast com o Monark e o Ancapsu, né? Alguns pensaram que eu era um teórico da conspiração, que só falou algumas coisas desconectadas, né? Especialmente quando eu falei da Oracle, né? Mas eu falei por cima porque nós vivemos num país onde a liberdade de expressão não existe. Então, em termos da Oracle, né? Infelizmente, muitas pessoas não ligaram um ponto com o outro, né? Onde a Oracle é utilizada no nosso Brasil atual. Uma empresa que saiu da CIA, certo? Um tema bem complicado se você considerar esses usos, né? Então, em termos do Lula vencer, alguns já estão colocando como uma certeza, mas não é só os Estados Unidos que estão interessados na eleição brasileira. Cada país, cada bloco geopolítico tem o seu candidato, certo? Estou conversando com o Cogos, ele falou que deu pau na internet e já vai voltar, tudo bem? E aí ele quer responder essa questão do escapismo e a gente entra nas considerações finais, tudo bem? Aí ele já vai voltar, a gente finaliza com toda essa discussão, né?
Vou aqui respondendo algumas perguntas enquanto isso. Qual candidato para deputado federal tem para o Rio de Janeiro? Olha, não faço a menor ideia. Peço desculpas aí, tá? Haverá invasão do Capitólio Tupiniquim? Não duvido, tá? Não duvido. Cogos voltou? Ok. Voltei, Nilman. Deu certo aí? Deu certo, meu caro. A gente estava falando sobre o escapismo. Se quiser continuar nessa linha, pode tomar o microfone. Pois é, esse escapismo, primeiro que ele mesmo se ele desse certo, ele seria um ato de puro egoísmo. Quer dizer, a pessoa não se importa com os seus semelhantes, não se importa com a sua família, não se importa com seus amigos, né? Segundo, não tem como isso dar certo, porque o rato pode fugir do gato por um bom tempo, uma hora o gato vai pegar. Se nós não partirmos para a ofensiva, isso Sun Tzu fala na Arte da Guerra, nós perdemos. A defensiva na guerra é sempre um estado temporário. Aquele que fica na defensiva para sempre vai morrer. O Patton falava isso também. Né? Se nós nos fortificarmos e esperarmos o inimigo atacar e ficarmos nos defendendo, uma hora o inimigo vai furar nossas defesas. Nós temos que partir para a iniciativa. Então o escapismo é uma fuga eterna, que não é eterna. Uma hora o Estado vai nos esmagar, vai acabar nos capturando. E é uma forma também de subestimar o inimigo. Porque, como você bem disse, Nilma, hoje é possível ir viver no meio do mato. Amanhã vem um drone atrás de você. Sei lá o que os caras vão inventar. Eles estão sempre buscando inovações para o negócio do Estado. Todo o negócio inova. Por isso que o libertário puro fala um monte de bobagem, mas existe que é tudo uma guerra. Negócios inovam. E o negócio do Estado é escravizar as pessoas. Eles inovam nisso. Você pode fugir, mas eles vão dar um jeito, eles vão inovar e vão te pegar. Vamos nos unir e vamos lutar. Eu acho que isso é uma ótima proposição. Sobre esse escapismo, eu até acho estranho que nos Estados Unidos, e de novo, eu presto bastante atenção porque eu estudo a propaganda, essa tal guerra neural há vários anos. Eu percebo que eles estão jogando já há uns 5 anos essa narrativa em diversos fóruns, em diversos canais gigantescos no YouTube, de viva lá no meio do mato, se distancie de tudo isso. Não só tem um aspecto do escapismo, mas historicamente eu observei que antes de guerras, de grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como até a União Soviética, eles começaram a estimular a ida à vida rural, que as pessoas se tornassem fazendeiros, agricultores. E aí você para pensar, bom, faria todo sentido, porque numa situação de guerra você precisa de alimentos, é uma situação bem complicada. Então, eu não sei o quanto dessa narrativa é realmente espontânea, orgânica, de pessoas que estão considerando o que é melhor para a vida delas, ou também ali uma questão militar que jogam indiretamente na população sem elas nem perceber, né? Mas isso já é um pouco especulativo. A questão é que o que você falou, para mim, faz todo sentido. Espero que os brasileiros que estão aqui nos escutando comecem a pensar um pouco dessa forma e nessa eleição lutem pelo que é certo, lutem pelo que nós precisamos fazer no Brasil, porque caso contrário, se você só desistir, assim, o inimigo já venceu antes de você sequer entrar no ringue de luta, né? Enfim, eu acho que é a minha visão geral sobre o assunto. E a live já está um pouco longa. Eu sei que você deve estar bem cansado com campanha e todo o resto. Se você quiser ir para as considerações finais, eu deixo aberto para você. Nimão, primeiro eu quero te agradecer novamente. A sua lucidez, né, o seu red pill ali, é extremamente importante para o cenário de debate brasileiro. Nunca desista. Eu sei que você enfrenta até mesmo forças das trevas aí, pelo trabalho que você faz, mas não desista, porque nosso Senhor já venceu essa guerra para nós, né? E aí você pode contar comigo, com a minha amizade, com o meu apoio para o seu trabalho, temos aí pequenas divergências, mas são divergências acidentais, nós concordamos na essência, que é o que mais importa. Gostaria de pedir aos nossos espectadores, ao próprio Nilman, que me desse um voto de confiança para defender a pátria, os bons valores, a liberdade, lá na Lesp,
Meu número é 14038. Só o meu número já é red pilado, já é zero de imposto, é 38 na mão do cidadão. E encarem isso como um ato de guerra contra a tirania, mas é inteligente guerrear sem ter que desembainhar a espada e colocar em risco as suas próprias forças. Vamos evitar uma guerra civil nesse país, vamos evitar derramamento de sangue, vamos evitar que a tirania se expanda de forma que depois a defesa requeira um choque muito grande. Hoje vocês podem ir lá na urna e apertar uma série de botõezinhos. Claro que tem o risco de fraude, esse tipo de coisa ali. Bom, mas o mínimo que nós podemos fazer é ir lá e apertar os botõezinhos certos. É um ato inteligente que pode evitar muito caos e dor de cabeça no futuro. E eu diria que para presidente os botõezinhos certos são o 22. E para quem mora aqui em São Paulo, os botõezinhos certos são o 10 para governador, o 222 para senador e o 14038 para estadual. Eu agradeço muito, mais uma vez, o Nilma pela oportunidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país. E vamos torcer e rezar, né? É isso. Eu que agradeço a presença aqui, Cogos. Eu espero que todos que estão acompanhando aqui essa live possam refletir sobre o que a gente falou aqui. Realmente, assim, é muito fácil. É só você sair de casa, apertar certos botões e acabou. Pode ajudar bastante, não só o Brasil, mas a vida tua, dos teus familiares e assim diante. A gente só não percebe nos impactos que isso tem. Eu tenho, de novo, as divergências que eu tenho contigo. A gente fez até aquele debate lá dos MGTOWs e todo o resto. Mas eu sempre enxerguei em ti um bom caráter, uma pessoa que segue Deus, que se importa com o Brasil mesmo. E nesse sentido, eu tenho confiança que você fará um bom trabalho. A gente vai, aqui no nosso canal, ficar atento com tudo isso. Eu, pelo menos, espero que você consiga chegar lá, mesmo com todos os haters que estão fazendo aí campanhas tentando te difamar, tentando jogar uma visão distorcida de quem você é. E né, não vou falar se eu vou votar no Bolsonaro, Ciro, enfim, vou deixar aí no ar, porque eu não gosto de mais dor de cabeça do que eu já tenho agora nesse momento, mas que no mínimo os brasileiros votem em presidentes que lutam pelo Brasil, tá? E nesse sentido, a minha recomendação é só não vota no Nove Dedos, porque esse sujeito é cria da CIA, do Soros, essa gente que a gente nem precisa destacar com mais detalhe, porque tô cansado de já falar isso, né? Não sendo Lula, assim, já tá muito bem para mim, certo? Mas, de qualquer modo, rezemos pelo nosso país, pela nossa população, que o brasileiro esteja protegido nos braços de Deus, e isso eu sei que, no fundo, vai acontecer. É um país abençoado, pode passar por alguns períodos de situações complicadas, mas, eventualmente, eu tenho a esperança que tudo vai dar certo. É só a gente não esquecer de lutar pelo que é certo. Né? De novo, Cogos, muito obrigado por estar aqui. Sigam o Cogos nas redes sociais dele, peguem os números, vocês que gostaram do trabalho dele, e vamos em frente, porque se a gente desistir de tudo, ficar nesse escapismo, nada vai sair disso, certo? Valeu, Cogos. Valeu, Nilma. Grande abraço. Grande abraço.